glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Nesta manhã, venho trazer uma palavra a todos vocês, em nome de Jesus. No livro do profeta Isaías, capítulo aleluia, 59. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem surdo o seu ouvido para não poder te ouvir. Louvado seja o nome do Senhor. Com esta palavra do livro do profeta Isaías, a mão do Senhor não está encolhida. Nesse grande dia, o dia dos pais, ao qual chega, a mão do Senhor está estendida sobre cada vida nesta manhã, aqui nesta feira, nesta rua Barroso. Jesus tem a bênção para você, em nome do Senhor Jesus Cristo. A mão do Senhor está estendida sobre tua vida. Hoje, como dia dos pais, Jesus quer te abençoar. Jesus quer estender a sua mão para você, como diz nesta palavra, que a mão do Senhor não está encolhida, que a mão do Senhor está estendida sobre tua vida. Mas nesta manhã, você tem que crer nesta palavra. Crer que o Senhor é Senhor sobre o céu, sobre a terra. Esta mão está estendida nesta manhã para você. Esta mão é uma mão verdadeira, uma mão amiga. Esta mão não vai te decepcionar, como tem muitos que você creu, que você acreditou, te deu uma decepção tão grande. Esta mão que eu te ofereço nesta manhã é uma mão que vai te tirar desta vida de derrota, desta vida de sofrimento, desta vida de angústia. Queridos ouvintes, pessoas que passam por aqui, a mão do Senhor Jesus não está encolhida, e nem o seu ouvido está gravado para não te ouvir. Ele ouve aí onde você está, mas para isso você tem que abrir teu coração, você tem que abrir e querê-lo, porque Ele quer você também. Ele não quer o homem perdido, Ele não quer o homem no pecado. Hoje o homem procura os prazeres da carne, hoje o homem procura as farras deste mundo, que mais o mundo oferece. É tanta decepção, é tantos acontecimentos que tem nos impressionado sobre esta terra, é tantas coisas que têm acontecido. Mas a mão do Senhor não está encolhida para que não possa te salvar. A mão do Senhor está estendida para a tua vida. Se você crê nesta manhã, se você crê neste dia, Jesus vai te salvar, vai te tirar desta vida, vai te dar uma vida de alegria, uma vida, aleluia, na sua abundância. Aleluia. Há tanta decepção nessa terra. Você acredita em tantas pessoas, quando chega no tempo, aleluia, de eleições, eles vêm aqui, eles abraçam, eles apertam a mão de todos, eles abraçam, eles apertam a mão de você, senhora, de você, senhor. No dia de eleições, eles estão apertando a mão de todos, eles abraçam. E você acredita, você crê, aí depois vem a decepção tão grande. Uma mão enganosa, uma mão mentirosa. Eles tentam também fazer tantas coisas, mas não conseguem, porque eles entram com os planos lá dentro. Eles entram com muitos planos, mas não conseguem exercer os planos que eles prometeram a todos vocês. Mas eu não quero falar desta mão mentirosa.
Eu não quero falar desta mão de engano, ao qual muitas pessoas acreditam e botam eles lá e elegem eles, e eles enganam a todos. Mas eu quero te falar de uma mão amiga, numa mão que está aqui no livro do profeta Isaías 59. A mão do Senhor Jesus não está encolhida para que não possa te salvar. Esta mão que você dá para Ele dá para você. Nunca mais, aleluia, você vai ter decepção, porque a mão do Senhor Jesus não está encolhida para te salvar. Esta mão não vai te decepcionar. Esta mão amiga de Jesus Cristo não vai te entristecer. Esta mão amiga de Jesus não vai te trazer tristeza. Esta mão amiga de Jesus não vai te, aleluia, te dar arrependimento. Jesus quer te salvar nesta manhã, ouvinte. Você, senhora, você, senhor, que passa por aqui, eu te ofereço esta mão amiga, esta mão que quer, aleluia, estender sobre tua vida, te tirar da depressão, te tirar da angústia, te tirar do sofrimento, te tirar da tristeza. Eu te ofereço uma mão, aleluia, que está aqui escrito no livro do profeta Isaías. Jesus está com as suas mãos estendidas sobre você, e o meu Jesus está com a sua mão estendida, e Ele não vai te decepcionar quanto você está decepcionado com muitas pessoas que vieram em tempo de eleições, apertaram as suas mãos, você acreditou, mas muitos te decepcionaram, te entristeceram. Nesta manhã eu te ofereço uma mão amiga. Esta mão não tem traição. Nesta mão há poder. Nesta mão há cura. Nesta mão há milagre. A mão de Jesus Cristo que está estendida nesta manhã, ouvinte, para você, queridos. Eis que a minha mão não está encolhida. Eis que a minha mão não está encolhida para que não possa te salvar, e nem meus ouvidos agravados para não te ouvir. Aonde você está, Senhora? Aonde você está, Senhor? Jesus te ama. Jesus quer mudar a tua vida. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está precisando, mas esse vazio que você carrega na tua vida, esta aleluia vazio que você carrega na tua vida, você vai em tantos lugares, aleluia, e carrega um vazio no teu coração. É falta do Senhor Jesus, é falta de Jesus Cristo em teu coração, é falta da palavra de Deus, o alimento, o pão da vida. Jesus veio até você nesta manhã, ouvinte, aleluia. O pão da vida, Jesus, veio até você nesta manhã, estendendo a sua mão para você. Se você comer desse pão, nunca mais você vai ter fome. Aleluia. Nunca mais, ouvinte, você vai ter fome. O pão da vida, Jesus, veio até você ao teu encontro. É nesta tarde, é nesta manhã. Hoje à tarde às 3 horas estaremos ali com as portas abertas da videira verdadeira. Você é o nosso convidado, em nome de Jesus. Saia do seu lar, saia de sua casa, venha na videira verdadeira receber Jesus Cristo em teu coração. Também Jesus disse: a água que Ele lhe der, a água que Jesus te der, nunca mais você vai ter sede. Nesta manhã eu te ofereço esta água. Eu te ofereço esta água. Não é água que você bebe da torneira, não é água que você bebe para matar a tua sede e você sempre tem sede. Esta água que está aqui na Bíblia, te ofereço, é Jesus Cristo, a água da vida. Ele veio até você hoje. Esta água que você vai beber, aleluia, você nunca mais vai ter sede, nunca mais você vai ter sede. Ouvinte, a mão do Senhor não está encolhida, a mão do Senhor não está encolhida, a mão do
Senhor não está em colheita. Ele quer te salvar. Ele quer te dar o pão para saciar a tua fome. Ele quer te dar o pão para saciar a tua fome. Ele quer te dar água para matar a tua sede. Nesta manhã, Jesus veio ao teu encontro. Aleluia! Nesta manhã o pão da vida veio até você. Aleluia! A água da vida veio até você. Jesus, o pão da vida está aqui com a sua mão estendida, os seus ouvidos te escutando. Arrependa dos teus pecados nesta manhã. Quantas pessoas caminham para um lado e para o outro e não chegam a lugar nenhum, bate tantas portas e não chegam a lugar nenhum, caminham para um lado e para o outro, não vão a lugar nenhum e não vão ir mesmo, porque a saída está aqui. A saída chegou até vocês, o pão da vida chegou até vocês, a água da vida chegou até vocês nesta manhã. Esta água que sacia tua sede, esta água que sacia, que vai matar tua sede, este pão da vida que vai saciar a tua fome, chegou aqui nesta manhã. Jesus Cristo, o Filho de Deus, está com a sua mão estendida sobre vocês. No livro do profeta Isaías 59, a mão do Senhor não está encolhida, não está gravado para não te ouvir, ouvinte. Jesus ama todos vocês. Jesus quer mudar a história de vida de vocês. É hoje, ouvinte. O que você precisa, o que você quer nesta manhã, o que você quer nesta manhã, o que é que você está passando? Eu estou enfermo, eu estou com algum problema, eu bato em tantas portas, eu vou a tantos lugares e não consigo nada, eu vou no hospital, estou enfermo, o médico não consegue me curar, o médico me desenganou, aleluia. Mas hoje a água da vida chegou até vocês, o pão da vida chegou até vocês, aleluia. A mão do Senhor não está encolhida, a mão do Senhor está estendida sobre tua vida, ouvinte. Há tanto sofrimento, há tanta tristeza, há tanta angústia. Você tem batido em tantas portas, você tem ido a tantos lugares e não consegue a solução para os teus problemas. Mas Jesus tem a solução para a tua vida. A vocês todos do ônibus, Jesus ama vocês. Jesus quer mudar a história de vocês também. Aleluia, aleluia, aleluia. O pão da vida, Jesus. O pão da vida chegou aqui hoje. O pão da vida, Jesus, está com as suas mãos estendidas sobre você. É hoje às 3 horas da tarde, aqui na rua, na Videira Verdadeira. Culto à tarde às 3 horas da tarde. Saia de sua casa, de seu lar. Aleluia. Você vai chegar de dia, você já vai estar em casa. Venha hoje às 3 horas da tarde na igreja Videira Verdadeira. E Jesus vai fazer algo diferente na tua vida. Jesus vai te mudar, ouvinte. Jesus vai te transformar. Jesus vai te tirar desta vida de sofrimento. Mas eu vou a tantos lugares, e não consigo saída. Eu bato em tantas portas e não consigo saída. Eu procurei a tantos lugares e não encontrei solução para a minha vida. Não vai encontrar se você não vir aqui a Jesus, se você não vir ao Filho de Deus, aquele que morreu e ressuscitou para te dar vida, aquele que venceu os grilhões da morte, aquele que subiu ao céu, mas enviou o Espírito Santo que está aqui nesta manhã, ouvinte. A água que você precisa, não é esta água da torneira que você bebe e tem sede. A água que você precisa, você de casa, você precisa, chegou a você nesta tarde, nesta manhã. Jesus, o pão da vida, Jesus, o pão da vida quer saciar a tua fome, aleluia. Ele quer te encontrar nesta manhã. O pão da vida, o Filho de Deus, Jesus Cristo, veio te salvar nesta manhã.
Eu vou a tantos lugares, bato em tantas portas e não consigo sair. O médico já me desenganou. O médico, aleluia, me desenganou. Mas Jesus disse: aquilo que o médico faz eu não faço, mas aquilo que o médico não faz, deixa comigo. Jesus disse que os sinais acompanharão os que crerem. Aquilo que o médico faz ele não faz, mas aquilo que não tem cura, Jesus te cura. Jesus tem curado, aleluia, HIV. Eu tenho prova. Jesus tem curado AIDS. Jesus tem curado. A cura está em Jesus Cristo. Jesus que ressuscitou a Lázaro, morto há 4 dias. Lázaro já cheirava mal. Lázaro estava apodrecendo. Lázaro estava morto. Estava 4 dias morto no sepulcro. Jesus chegou até ele e disse: Lázaro, saia para fora. E Lázaro saiu. Este mesmo Jesus que diz que é o pão da vida, este mesmo Jesus que diz que é a água da vida, este mesmo Jesus quer te salvar nesta manhã. A mão dele não está encolhida para não te salvar. A mão do Senhor não está estendida sobre a tua vida. Esse pão da vida que eu te ofereço nesta manhã, aleluia, vai te abençoar nesta manhã. Ele quer te salvar, Ele quer mudar a tua história, Ele quer transformar a tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Levanta, saia do teu lar, saia de tua casa. Hoje às 3 horas da tarde, na rua 1 da Caixa d'Água, estaremos ali hoje, adorando a Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, você é o nosso convidado, em nome de Jesus Cristo. Venha hoje, ouvinte, venha hoje receber o pão, esse pão que mata a fome, que disse Jesus: se você comer desse pão, nunca mais você vai ter fome, nunca mais você vai ter fome. Está aqui nesta palavra. Está aqui nesta palavra. Nunca mais, ouvinte, você vai ter fome. Jesus hoje, o pão da vida, veio até vocês. Vocês que passam por aqui. Jesus é a água da vida que desce da fonte. Esta água que sacia a sede. Jesus ama todos vocês. Jesus ama a tua vida, ama o teu coração. Ele quer entrar, Ele quer morar na tua vida, Ele quer transformar. Acabou o teu sofrimento, acabou a tua tristeza, acabou a tua angústia, acabou a tua enfermidade, acabou hoje. Hoje ela chega ao fim. Basta somente você crer nessa palavra. Você crê que Jesus é o Senhor, tudo acabou hoje. Hoje a tua alegria chega até você. Jesus, a alegria entra em teu coração. O Espírito Santo hoje entra na tua vida. Venha hoje, em nome de Jesus Cristo, receber o Espírito Santo, o Consolador, o amigo. Aleluia, aleluia. Jesus te espera. Aleluia. Jesus te espera. Jesus te espera. Jesus está com a mão dele estendida. Venha a mim, filho meu. Venha a mim, filha minha. Eu quero te salvar hoje. É hoje. Eu quero entrar no teu coração. Não deixe para amanhã. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Não deixe para amanhã. Venha hoje às 3 horas. Aqui na 1. A igreja aqui no final com a 14. A rua da Caixa d'Água. A igreja está de portas abertas às 3 horas da tarde. Venha receber a água da vida. Venha receber a água que sacia a sede, que mata a tua sede. Porque a água que você bebe da torneira não tem, aleluia. Sempre você vai ter sede. Mas eu te ofereço a água a Jesus Cristo. Ele sacia a tua sede. Ele vai entrar na tua vida. Ele vai te dar alegria. Ele vai te encher do Espírito Santo em teu coração.
Quantas pessoas estão olhando, estão dizendo: olha, que homem gritou, esse homem grita. Mas estou aqui porque Jesus te ama, estou aqui porque Jesus te ama, porque Jesus quer transformar o teu coração, porque Jesus quer mudar a tua história. Estou aqui gritando porque Jesus quer te encher, Jesus quer você para Ele, Jesus quer te dar a água da vida, Jesus quer te dar o pão da vida. Ele quer que você hoje entre por esta porta, ao qual está aberta, está, aleluia, estendida para você a mão dele, não está encolhida, a mão do Senhor está estendida para te salvar nesta manhã. Ouvinte, jovem, criança, vocês também são nossos convidados. Você, Jesus ama vocês. Saia desse mundo de pecado, saia desse mundo de tristeza, saia desse mundo de angústia, desse mundo de sofrimento, desse mundo da tristeza, desse mundo da angústia. Mas Jesus quer entrar em teu coração, quer mudar a tua história. Jovem, saia desse mundo de pecado. Eu vivi nesse mundo de pecado. O ex-drogado, o ex-traficante, o ex-cheirador de cocaína, usava cocaína 3 vezes, aleluia, aleluia, 3 dias cheirando, de família destruída, filhos destruídos. Mas um dia eu me arrependi dos meus pecados, eu me voltei para o Senhor e, aleluia, pedi perdão, pedi misericórdia a Ele. Ele mudou meu coração, Ele fez de mim agora um pregador da sua palavra, para vir falar para vocês que Jesus te ama, que Jesus quer transformar o teu coração. Podia estar morto pelas drogas, podia estar morto aí jogado neste bairro, aleluia. Hoje estou aqui falando que Jesus te ama, que Jesus quer transformar o teu coração, aleluia. Senhor meu Deus, Tu és o pão da vida, Jesus, Tu és a água da vida, Tu és a fonte da vida. Este povo precisa de Ti, Jesus. Aleluia. Jesus te ama, ouvinte. Esse pão da vida chegou até vocês, Senhora, Senhor. Não deixe de aceitá-lo. Não deixe de aceitar o dono da vida, aquele, porque chega a depressão, chega o infarto, chega o derrame. Isso te leva, aleluia, a perder a tua vida. Você, aleluia, às vezes não tem tempo para o Senhor. Mas eu digo uma coisa para você: guarde o teu tempinho logo à tarde. Venha na videira verdadeira às 3 horas. Venha em nome de Jesus Cristo. Ainda que você não pare aqui neste lugar, mas venha hoje às 3 horas na videira verdadeira aqui na às 3 horas da tarde hoje. Você é o nosso convidado. A videira verdadeira está de portas abertas hoje às 3 horas. Jesus, o pão da vida, vai estar te esperando. Jesus, a água da vida que mata a sede, vai estar te esperando. Esta água que sacia a sede, esse pão da vida que mata a tua fome, mas não é dessa fome carnal, é uma fome espiritual que você sente na tua alma. Que tristeza é essa que eu sinto? Que angústia é essa que eu sinto? Que tristeza é essa? Nesta manhã eu trago para vocês Jesus, o pão da vida. Vem dar a vitória para vocês. Jesus quer transformar o coração de vocês. A mão do Senhor não está encolhida, a mão do Senhor não está estendida sobre a tua vida, ouvinte. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, venha hoje na videira. Venha hoje, Senhor e Senhor, às 3 horas da tarde, bem pertinho da tua casa, aqui na rua 1. Saia de tua casa, saia do teu lar, vem em nome de Jesus. Você é o nosso convidado. Culto às 3 horas, Jesus vai te abençoar. A mão do Senhor está estendida sobre tua vida. Esta mão, a mão amiga, a mão consoladora, uma mão que vai te abraçar com carinho, com amor, que vai te encher do Espírito Santo, que vai salvar a tua alma nesta tarde, às 3 horas. Nesta manhã você é o nosso convidado. Jesus ama a todos vocês. Aleluia. Glória a Deus. Jesus é muito bom. É só Jesus quem faz milagre. É só Jesus quem transforma.
És tu, Salvador Jesus, que muda vidas. É só Jesus que quer dar vida eterna, que quer dar paz para você de casa, você ouvinte. Jesus te ama. Aqui a palavra de Deus nos fala que Jesus é o pão da vida, que Jesus é a água que mata a tua sede. Aqui Jesus fala que a mão dele não está encolhida para que não possa salvar, e nem surdo o seu ouvido para não te ouvir. Queridos, esta palavra ama vocês, Senhor e Senhor que passa por aqui. É hoje, o pão da vida, a alegria chegou até vocês. Teu socorro, a tua vitória, o amor que você precisa, porque hoje o mundo está com falta de amor. O mundo da tristeza, a angústia, a decepção. O amor chegou até a tua vida hoje. Jesus Cristo, o pão da vida que sacia a fome. Jesus, o amor quer entrar em teu coração, a água da vida. Quer mudar a tua vida, jovem, Senhor e Senhor que passa por aqui. Mas venha hoje, venha em nome de Jesus. Venha a nossa igreja. Venha a nossa igreja hoje. Em nome de Jesus Cristo. Salvador Jesus te ama. Salvador Jesus quer mudar a tua vida. Os acontecimentos dessa terra têm nos impressionado. Há tanta decepção, há tanta tristeza, há tanta angústia. Este mundo caminha de mal a pior. Neste mundo há só tristeza, neste mundo há só angústia. Há tanto sofrimento, há tanta angústia. Há tanto sofrimento o homem tem passado, há tanta tristeza, há tanta decepção. Mas o Jesus Cristo, Filho de Deus, Ele quer te dar alegria nesta manhã. O Filho de Deus quer te dar a alegria do seu Espírito. Não deixe de vir à igreja hoje às 3 horas, aqui na U, ou a 14, ou 20. O pão da vida sacia a fome, que saciou a minha fome. O pão da vida que me deu alegria. O pão da vida que me deu gozo. O pão da vida que encher-me do seu Espírito. O pão da vida que me deu vida eterna está me dando. E um dia vai me dar vida eterna. O pão da vida que quer encher teu coração de alegria. Ele está aqui nesta manhã. Ele diz para você: venha até a mim e vê o que eu te faço. Abre o teu coração. Eu vou entrar, eu quero morar, eu quero te mudar, eu quero fazer você diferente. Dia dos Pais hoje. Que maravilha o Dia dos Pais hoje. Feliz Dia dos Pais para todos, papai. Mas hoje o Pai Celestial te espera para você dizer, você diz para o seu filho: feliz Dia dos Pais. Seu filho diz para você, mas venha dizer para Deus: feliz Dia dos Pais. Ele que te criou, te botou na terra. Ele que te transformou, que quer transformar teu coração e transformar minha vida. Venha hoje dizer para o Pai do céu: Deus Jeová, feliz Dia dos Pais. Aleluia, aleluia. Este Pai Celestial está aqui nesta manhã para te abençoar. Este Pai Celestial está aqui nesta manhã e Ele quer você. Ele quer que você hoje, aleluia, venha ao encontro dEle. O pão da vida, Jesus, está aqui. Aleluia. A água que sacia a sede está aqui nesta manhã. Senhor e Senhor, olha o que está acontecendo para este mundo. Tanto engano, tanta mentira. Hoje o povo já não acredita mais. Há tantos falsos, há tantos enganosos, há tantos mentirosos. Hoje o povo passa olhando para nós e pensa que nós somos os mesmos. Hoje o povo passa e acha: esse missionário é ladrão, é mentiroso, porque muitos têm decepcionado a tantos mentirosos, a tantos enganosos. Mas está aqui na Bíblia. É a Bíblia que fala que viria falsos mentirosos.
Querido ouvinte, como conhecer o homem de Deus, como conhecer a pessoa certa, a igreja certa? Vai para a Bíblia, vai para a palavra de Deus. Aqui está tudo escrito, qual é a igreja verdadeira e qual é a igreja enganosa. Jesus, o pão da vida, chegou até vocês, e nesta manhã, esse Jesus quer te mudar a tua história. A nossa igreja está aqui na Rua 1, na 1 Nova, com a caixa d'água ali, com a 14, às 3 horas hoje. Você é o nosso convidado. A nossa igreja está aqui, você pode chegar nela ali, e você vai ver a diferença da nossa igreja. Você vai ver a diferença da videira verdadeira. Você vai entrar ali, você vai gostar de estar ali. Você pode comparar nossa igreja com a Bíblia. Você pode comparar os homens que estão ali, eu que estou aqui, com esta palavra. Se eu estou por fora dessa palavra, você pode não acreditar mais em mim, mas eu tenho certeza que eu estou por dentro da Bíblia, que eu estou fazendo aquilo que o Salvador Jesus pediu e me deu uma ordem, como ele disse em Marcos capítulo 16 e 15: ide por todo mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura. Esta palavra chegou até vocês. O pão da vida, Jesus, chegou até vocês, que sacia a tua fome. A água da vida, Jesus, chegou até vocês, que sacia a tua sede. Estou falando de uma água que sacia a sede. Uma água, aleluia, que você vai beber, você nunca mais vai ter sede. Jesus Cristo, a água da vida, quer te mudar nesta tarde. Aqui você está vendo o ex-drogado, o ex-cheirador de cocaína, destruído, família, lar, tudo destruído. Traficava para esses bairros, mas Jesus me libertou, Jesus transformou minha vida, me deu uma vida diferente, uma vida liberta, uma vida transformada. Aleluia. Não viveu, mas Cristo vive em mim. Glória a Deus. Jesus ama vocês. Louvado seja o nome de Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O homem é isso aí, ó, como passou aqui, ó. Isso? Jesus ama essas pessoas. Jesus ama todos nesta manhã. Jesus quer salvar você, quer te dar a água da vida. Jesus quer te dar a verdadeira água. Jesus quer entrar na tua vida, saciar a tua vida, encher do Espírito Santo. Jesus quer te dar alegria. Jesus quer te dar o amor. Jesus quer te dar paz. Jesus quer te dar a unção do Espírito Santo em teu coração, em nome de Jesus Cristo. Arrependa dos teus pecados. Você é onde está, em nome de Jesus Cristo. Arrependa dos teus pecados, venha sentir a água da vida, a fonte. Jesus é a água que desce da fonte, que sacia a tua sede. Nesta manhã, este Jesus veio em teu encontro. Este Jesus quer mudar a tua história, Senhora, Senhor, que passa por aqui. A água da vida, Jesus, quer te saciar a tua sede. Em Isaías 59, a mão do Senhor não está encolhida, a mão do Senhor não está encolhida sobre tua vida. Venha hoje aqui na Rua 1, é aqui a Rua da Caixa d'Água, às 3 horas da tarde, às 3 horas da tarde, bem aqui na 1. A nossa igreja está de portas abertas, em nome de Jesus Cristo. Saia de sua casa, de seu lar, venha em nome de Jesus receber Jesus, venha receber a fonte, a água da vida que desce da fonte. Venha receber em nome de Jesus Cristo o pão da vida que sacia a fome. Venha em nome de Jesus. Deus estará te abençoando, ouvinte. Você é o nosso convidado. Deixe dessa vida de sofrimento, jovens, deixe dessa vida de angústia. Jesus ama vocês. Jesus ama vocês, minha jovem, meus jovens, em nome de Jesus Cristo. Venha fazer parte de um grande coral na igreja. Venha fazer parte de um grande coral. Há quantos jovens têm morrido neste bairro? Há quantos jovens têm morrido pelo preço do pecado? Há quantos jovens têm perdido sua vida? Não têm chegado à sua idade de 18 anos.
Você quer ser mais um jovem morto pelas drogas, pela maconha, pela cocaína, pela heroína? Você quer ser mais um jovem morto? Venha aceitar Jesus em teu coração. Venha mudar a tua vida. Quantas mães estão sofrendo com seus filhos na pedra, no crack, na cocaína? Não consegue mais, aleluia, a libertação. Mas busque por Ele. Busque pela vida do teu filho. Busque pela vida do teu filho. Saia de tua casa hoje. Venha à igreja videira verdadeira receber Jesus. Mas o meu filho tem feito tanta coisa para mim, e eu não consigo mais. Ele tem, aleluia, pedido tanto dinheiro, tanto sofrimento em minha casa, em meu lar. Eu não consigo mais. As drogas entraram em meu lar, o sofrimento, a angústia entrou na minha vida. Eu sou uma mulher derrotada, eu sou um homem derrotado. Não, dê um basta para isso hoje. Jesus, a água da vida, venha ao teu encontro. Aleluia, a água que desce da frente, venha ao teu encontro nesta manhã. E Ele quer mudar o teu coração, Ele quer mudar a tua vida, transformar a tua família, te dar alegria, te dar paz, te dar amor, preencher o vazio da tua alma. Às 3 horas da tarde hoje aqui na é aqui na às 3 horas da tarde, Jesus vai te abençoar, Jesus vai te salvar, Jesus vai te libertar. O homem caminha para um lado, para o outro, e não sabe aonde vai. Bate tantas portas e não sabe aonde entra. Há tantos lugares, há tantas... Eu não quero nem falar. Mas há tantos lugares. Mas o único que te oferece Jesus, a vida eterna, é Ele. O único que quer te salvar. Há tantos lugares hoje, mas quem te oferece a vida eterna é Jesus Cristo, o Filho de Deus. É o único que está aqui com as suas mãos estendidas. Em Isaías 59, que está com as suas mãos estendidas nesta manhã. Para você, Jesus, não tem outro. Não tem outra saída para a tua vida. Não tem outra solução para o teu problema. Só Jesus tem a saída. Só Jesus tem a solução para vocês. A verdade, a vida, o caminho é Jesus. A verdade, a vida, o caminho é Jesus. Ninguém vai chegar a Deus se não vier Jesus. Ninguém vai chegar a Deus se não vier Jesus. Aonde você está? Aonde você está nesta manhã? Venha para Jesus. Venha reconhecer que você é um miserável. Venha reconhecer que você é um pecador. Venha reconhecer que você é uma pessoa que caminha para lado nenhum. Venha reconhecer que isso aí que você leva, a vida que você leva, não vai dar em nada. Ainda você vai morrer se você não aceitar Jesus. Vai descer ao sepulcro, vai descer ao inferno. Mas se você aceitar Jesus, você vai fugir do lago de fogo, você vai fugir do inferno, você vai fugir do lago, você vai fugir. Venha para Jesus hoje, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Venha para Jesus, venha para Jesus. A vida eterna, o paraíso, as ruas de ouro, os muros de jaspe, os rios de cristal, está te esperando. O céu, onde não há choro, onde não há lágrima, onde não há tristeza, lá só alegria. O choro será enxugado, toda lágrima será enxugado do céu, aleluia, dos seus olhos. E Deus vai te dar uma vida eterna, onde lá só alegria. Lá as ruas são de ouro, Senhora, os muros lá são de jaspe, os rios são de cristal. Jesus foi para o Pai nos preparar a morada, mas Ele enviou o Espírito Santo que está aqui na minha vida, falando com vocês. O Espírito Santo quer entrar no teu coração nesta manhã.